Hoje eu escolhi um local bem legal para falar um pouco para vocês sobre a Palavra de Deus. Eu estava pensando nos eternos questionamentos da humanidade. Por que os ímpios prosperam? Por que as pessoas que fazem tão mal aos outros, roubam, são corruptos, lançam intrigas, fazem coisas maléficas, prosperam e quem teme ao Senhor, aparentemente, na maioria das vezes, sofre. Anda com dificuldade, passa por provações, por problemas de saúde, por problemas financeiros, falta de emprego e tantas adversidades. Nós sabemos que o caminho de Deus é perfeito e é o caminho de Deus que nos leva a um lugar de paz que se chama céu. Esta é a nossa segurança. Foi isso que Jesus nos prometeu e é isso que a Bíblia nos promete. Mas para pensarmos nesses eternos questionamentos, eu quero fazer um estudo com você hoje no Salmo 1. É o Salmo que é bem conhecido. O Salmo 1 fala do caminho do ímpio e do caminho do justo. E nós temos aqui uma comparação, que é o caminho do justo e o que é o caminho do ímpio. Para isso, nós vamos verificar versículo por versículo. Acompanhe aqui comigo na minha Bíblia. Nos primeiros 3 versículos do Salmo 1, que são 6, nós temos algo interessante que fala sobre o justo. E ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Neste primeiro versículo do Salmo 1, nós temos 3 sentenças com um nem, com uma negativa. Aquele que não faz e aquele destaca o conselho dos ímpios. Imagina você ser aconselhado por um ímpio. O que seria um ímpio? Uma pessoa que não teme a Deus. Uma pessoa que vive desgarrada, que faz o maior número de pecados possíveis. Mentiras, furtos, roubos, assassinatos, corrupção, inveja, hipocrisia, orgulho, todas aquelas pessoas que se deleitam nos prazeres momentâneos que o mundo oferece. Agora imagina você ser guiado por um conselho desse. Que tipo de pessoa você vai ser? Ímpia, vai fazer as mesmas atrocidades que ele faz. E o Salmo 1, ele começa dizendo: bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Hoje eu percebo, e principalmente porque sou professora e trabalho há muitos anos com alunos, com adolescentes e jovens, e eu tenho visto uma juventude que ela se deixa levar pelas coisas que não prestam. É muito fácil se acompanhar com aquele colega que ele é mais bagunceiro, que ele não respeita o professor, porque ele também não respeita o pai, a mãe, logo, não respeita Deus. Porque quem respeita Deus, os frutos são positivos. Indo dos meus alunos ao meu dia a dia, como eu percebo as pessoas vivendo dissolutamente em bebedeiras, em festas, nos prazeres do dia a dia, na hipocrisia, na falsidade, na promiscuidade sexual, quem se aconselha com pessoas como essas, com certeza vai seguir o mesmo caminho. E a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz, ele é mais que feliz se ele não anda nesses conselhos. A segunda negativa diz: nem se detém no caminho dos pecadores. É isso aí, você vai passando e as pessoas estão ali praticando coisas abomináveis. Estão ouvindo tudo que não presta, chamando palavrões, numa orgia só, e a pessoa para ali para olhar. Olha, interessante, mas aquela dança sensual é bonita, vou dar uma olhada. Já se deteve no caminho dos pecadores. E isso é um problema. Se ele se detém nesse caminho, ele vai ficar. Porque o diabo também atua aliciando as pessoas a se desviarem de Deus. A Bíblia nos manda guardar o coração, porque do coração procedem as fontes de vida. E o terceiro nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se a pessoa ouve o conselho, se ela se detém, ela vai se assentar. E o fim disso daí é a desgraça, é o inferno. Porque se a pessoa morre sem Cristo, a condenação é o inferno. É um lugar em que o sofrimento ele é eterno. As pessoas que vivem nesta vida dissoluta, longe de Deus, fazendo o mal, praticando o pecado, não é de Deus. Aquele que não foi lavado pelo sangue de Cristo não vai ver o céu. Somente quem foi salvo pelo sangue de Cristo. Pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E
que faz aquilo que a Bíblia manda. Uma coisa que me fez lembrar agora foi a vida de Ló, o sobrinho de Abraão, que cresceu junto de Abraão, que é o pai da fé, o homem que Deus escolheu para formar uma grande nação, que era Israel, e de Israel todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados e os que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Ló viu a fé de Abraão, mas em determinado momento, quando eles decidiram se apartar, Abraão disse: olha, escolhe para onde você quer ir. Ele olhou as campinas bonitas de Sodoma e Gomorra, eram cidades promíscuas, cidades que faziam coisas abomináveis, idolatrias, sacrificavam pessoas aos ídolos que não servem para nada, praticavam bebedeiras, homossexualismo, tudo que se possa imaginar. Ló disse: olha, é bonito, eu vou para lá, porque o mundo oferece coisas aparentemente bonitas. E ele foi se aproximando, quando viu, já estava morando lá em Sodoma. E o final de tudo isso foi terrível, porque ele já se assentava na roda dos escarnecedores. Enquanto Abraão escolheu peregrinar de tenda em tenda, cumprindo a promessa de Deus de que dele sairia uma grande nação, Ló se assentava lá com os juízes da terra. Ló estava lá no meio. E aquela cidade, ela foi destruída. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Salvou a Ló e as suas 2 filhas. Mas a mulher de Ló tinha todo o coração naquela coisa mundana, naquela cidade pervertida. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. É isso, o conselho da Bíblia é bem claro, é bem certo. No versículo 2, ele diz assim: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o justo. Pessoa que se afasta das coisas ímpias, das coisas mundanas, das coisas pervertidas, de todos os pecados sexuais, morais, de tudo que afasta de Deus e volta-se para a lei do Senhor, a lei é a Bíblia. E tem prazer de ler de dia e de noite. Não está dizendo aqui só de dia e noite. É isso aqui que nos faz conhecer a Deus, a leitura e oração. É isso que nos coloca perto de Deus. Esse é o caminho. Isso é a verdade. E no versículo 3 diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Estou aqui num ambiente muito gostoso, muito bonito, tem muitas águas, a natureza é mais bonita, as árvores são vistosas, elas são verdes porque estão juntas aos ribeiros de água. Tem vida, a qual dá o seu tempo e as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. O grande problema é que as pessoas acham o seguinte: olha, eu vou ser boazinha agora, vou fazer o que Deus manda para eu prosperar. Não é isso. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, que aceita Jesus como seu Salvador, terá a vida eterna. E o céu é um lugar real, é um lugar físico, é um lugar verdadeiro. O maior problema das pessoas é que elas acham o seguinte: olha, eu vou ser boazinha agora, fazer o que Deus quer, porque eu quero ali me dar bem. Eu quero prosperar nessa vida. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um ambiente de lazer bom, eu quero ter uma família boa. Não é isso exatamente que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que uma pessoa ter bens, ter posses, não é de Deus. Não, Deus, ele favorece, ele dá a todos quantos seus olhos se agradam. Se ele quiser te dar uma vida de bens, de posse, de coisas boas nessa vida, ele vai te dar. Mas tudo que ele nos dá é para usar para Deus, para nós, para o nosso benefício, para o benefício do próximo e para as coisas de Deus. Nós não podemos ser escravos do dinheiro, escravos do pecado. Assim como você pode passar uma vida toda com dificuldades. Porque uma coisa é certa: Jesus disse que todos aqueles que o Pai o deu viriam a ele e de modo nenhum ele lançaria fora. E ele prometeu que ele voltaria para nos preparar um lugar, que é o céu. É um lugar magnífico. Isso aqui não chega aos pés do que é o céu. É um lugar de bondade, um lugar de mansidão, um lugar de calma, de comidas boas, de frutos bons, convivendo em harmonia. Lá não vai haver sentimento de inveja, de tristeza, depressão que acompanha as pessoas. Foi isso que Jesus nos prometeu. Esse é o destino final. E ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e ele nos garantiu o céu. Por isso nós não podemos condicionar a nossa vida aqui a bens materiais. Se o Senhor te der, legal, você vai usar para Deus, no serviço de Deus, para a tua vida, para a tua família, mas nunca escravo dos bens, escravo do pecado, escravo do dinheiro. E é essa ideia do prosperar em Deus. Depois ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O que é isso? A moinha que o vento espalha. Você já viu alguém peneirar o trigo? As cascas do trigo, que ele amassa, depois coloca numa peneira, joga para cima, a palha vai embora, ela se espalha, mas a semente ela fica. É essa a ideia, a semente tem que ficar. Mas a Bíblia está dizendo que os ímpios são como essa palha, ou seja, não tem paradeiro eterno. Pode ser por um momento, mas não vai ser para sempre, não vai ser para a eternidade, porque
eles serão dispersos, não serão reunidos. Depois diz, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não subsistirão no juízo, ou seja, quando chegar o dia do juízo de Deus, e ele vai vir, eles vão ser apontados como ímpios. Eles não vão passar pelo juízo de Deus para ir para o céu, mas para a condenação eterna. Eles não vão participar da congregação dos justos. E ele termina dizendo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo será eterno. Ele pode passar adversidades aqui, ele pode passar tribulações, ele pode passar tristezas, talvez você esteja passando por isso, uma falta de emprego, falta de família, falta de estabilidade, problemas de saúde, talvez até sérios demais, problemas existenciais, todos os tipos de dificuldades que a vida pode oferecer. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo na tua vida, ele te dá a capacidade para passar por tudo isso. E a vida será bem melhor. Sem contar que a garantia é no céu. Os ímpios não vão ter isso. Os ímpios não irão subsistir ao juízo. O Salmo 1 responde aos nossos questionamentos. Vamos ter fé em Deus. Vamos entender que Jesus Cristo é suficiente para nos dar a paz. Ele vai nos livrar na hora certa. Ou se tivermos que passar por tribulações, Ele estará conosco nestas tribulações. E Ele nos dará a vida eterna. Fique bem, fique com Deus.